Bom dia, pessoal, mais uma semana que se inicia, estamos juntos aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, que realmente você esteja sendo abençoado pelo Senhor e que as ricas bênçãos do Senhor te alcancem no nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, diz algo bem claramente para nós aqui, que é muito interessante, o versículo de número 12, creio que é muito conhecido de todos nós, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Uma palavra muito interessante, né? Que nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado, né, de mostrar para nós, dentro desse pequeno versículo, uma maturidade cristã, isso mesmo. Porque quando você tem uma maturidade, você tem um discernimento das coisas que acontecem e pelo menos procura ter uma decisão madura diante das dificuldades ou desafios que você venha a ter. Mas sabemos que a criança, ela não tem esse discernimento. Por isso que uma criança, ela precisa o tempo todo ser observada. Você já reparou isso? Quando você sai com criança para qualquer lugar que for, é difícil. Você tem que ficar alerta o tempo inteiro, porque onde não existe perigo, tem um perigo. Lembro-me uma vez que nós fomos para a casa de uma conhecida, em um bairro aqui em Juiz de Fora, e na verdade ela nos chamou para poder almoçar na casa dela um domingo. Eu trabalhava na rádio e ela era ouvinte da rádio, gostava muito de mim e já tinha ido conhecer ela e a família dela, e tivemos essa oportunidade de conhecer a família. Então ela nos chamou para poder almoçar, fomos para lá. E ela disse para mim assim: deixa as crianças brincar lá fora. Eu disse: não, é bom que eles fiquem por aqui, os nossos olhos, os meus filhos eram crianças. E ela disse: não, aqui não tem perigo nenhum não. Eu falei: não, eles são meio, não vou dizer a palavra, né, que nós conhecemos, mas eles são meio inquietos. Ela: não, mas pode ficar tranquila. Eu falei: então tá ok, se ela conhece, ela sabe como é que é. E de repente estava tudo muito quieto, e nós sabemos que o problema de criança é quando tudo está muito quieto. Quando tudo está muito quieto, você já sabe que aquela criança que é um pouco agitada está fazendo alguma coisa. E a minha esposa saiu, e de repente eu estou vendo ela lá fora gritando, e eu de repente saí para ver o que era. Lá tinha um campo menor e tinha uma trilha, né, pequena, que dava para BR. E os meninos estavam indo em direção à BR. E o que acontecia? A minha esposa ia atrás deles, eles achavam que estavam brincando, eles corriam mais ainda para a BR. E chamava, eles não vinham. Então assim, ela ficou apavorada quando ela viu aquela situação. Então quando eu cheguei, eu gritei firmemente com eles, e não fui até eles, para eles não entenderem que eu estava brincando com eles. Eles pararam, eu chamei eles, eles vieram devagar, e ali ela pegou eles e trouxe de volta e deixamos eles ali. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre as pessoas, elas precisam ter discernimento, é algo que durante toda a nossa vida nós vamos ter. Só que hoje nós vivemos em um mundo cheio de tanta coisa errada, do mal, e que às vezes parece que as pessoas, elas não têm discernimento, elas não têm maturidade. Eu estou falando isso, queridos, para abrir um precedente aqui. E ontem eu estava vendo um vídeo, há muito tempo eu não vejo esse sujeito, mas que é o Arthur, do chamado Mamãe Falei. Já acompanhei ele lá atrás, mas ele se mostrou mais um mau caráter, mais um traidor, né, que é mais um aproveitador, como sempre, para poder se promover nas redes sociais.
E ele agora fez um chamado documentário a respeito da Igreja Batista da Lagoinha Global. Suposto, tá? Suposto. Eu fiz questão de assistir esse suposto documentário. E quando você assiste, ele tenta trazer uma forma histórica muito curta, tentando dizer quem é o pastor Márcio Valadão. Isso só prova que ele não conhece o pastor Márcio Valadão e muito menos a história real do pastor Márcio Valadão. Ele apenas é aquela história de pegar recorte ou pegar um pouquinho de um vídeo e achar que conhece a história da pessoa e o seu ministério. Então ele fez isso, mas no fundo você percebe que o maior intuito dele é ligar a Igreja Lagoinha, ligar hoje o presidente mundial da Igreja Batista da Lagoinha Global, que é o pastor André Valadão, mas ele tenta ligar, no final das contas, tudo isso de uma forma política, ligando André Valadão a Bolsonaro, ao bolsonarismo e etc. E traz também aquela questão do Banco Master, ou seja, ele faz uma miscelânea de coisas ali, e muitas delas que ainda são apenas denúncias, e denúncia é lícita. É lícito a denúncia. Cabe realmente, se há uma denúncia, né, sobre algum erro, eu acho que é bom até para o denunciado, para que não haja uma má interpretação e dê o direito dele fazer a sua defesa, seja ele quem for, seja André Valadão, seja pastor Silas Malafaia, seja quem for a pessoa envolvida, eu acho que ela tem o direito da ampla defesa. Mas esse camarada, ele tenta sempre deturpar as coisas. E por que eu usei esse texto aqui da palavra de Deus que fala sobre você ter discernimento? Porque hoje a internet, ela é um canal de bênção, mas também é um lixo, onde todo momento as pessoas são alimentadas de coisas boas e coisas que não prestam. E o problema é que grande parte das pessoas, elas não têm maturidade alguma ou discernimento algum nas suas vidas para dizer assim para si mesmo: isso aqui realmente é bíblico, isso aqui é legal, beleza, vou aproveitar para a minha vida. Não, isso aqui está fora do contexto bíblico, isso aqui não traz uma edificação, não, eu vou jogar fora. Não, isso aqui está mais por uma doutrinação de um lado que não é legal, vou jogar fora. Não, as pessoas parecem que elas vão absorver, e hoje, principalmente, as igrejas e pastores são atacados o tempo todo nas redes sociais. O tempo todo, não importa. Às vezes eles não usam nomes. Eles não usam nomes para colocar todos dentro do mesmo balaio, para colocar como que se todos os líderes religiosos fossem mau caráter, ladrões, como se fossem usurpadores, né, para trazer essa imagem. E isso é um bando de canalhas vagabundos que fazem isso nas redes sociais. Pessoas que não têm caráter e muito menos critérios. Mas o pior, às vezes, não é essas pessoas sem caráter que fazem isso. O pior é aqueles que se dizem ser maduros na fé, cristãos, e que absorvem isso e se levantam contra as lideranças evangélicas. Se levantam contra a sua igreja, se levantam contra a igreja evangélica como se fosse um menino mimado, como se fosse uma menina mimada, que não tem discernimento do que está acontecendo à sua volta, que não entende que isso é uma artimanha, uma armadilha maligna do diabo para atingir a igreja, para atingir o ministério. Principalmente hoje a bola da vez é a Lagoinha. Cada hora que passa, inventa alguma coisa da Lagoinha. Até então era a igreja da parede preta, e alguns começaram a bater na questão da parede preta, até porque como se a cor da parede
trouxesse uma santidade maior da parede branca, né? Como se a parede branca trouxesse uma santidade maior para as vidas das pessoas, e o que não é verdade. Você não concordar com a igreja, com a parede preta, azul, amarela, é um direito seu. Você tem esse livre-arbítrio. O problema é quando você faz um juízo sobre isso, quando você condena as demais pessoas, quando você põe um desvalor nelas, sem conhecer as pessoas e sem conhecer o seu verdadeiro fruto. E esse é um péssimo hábito que hoje existe no meio dos evangélicos. Esse movimentozinho de ataque que em todo momento, antes era a igreja Renascer Place com a bispa Sônia. É uma igreja que tem um trabalho grandioso no Brasil, mas durante muito tempo foi atacada. Quando não era atacada pela forma da igreja, era atacada pela forma de se vestir. Quando não era pela forma de se vestir, era pela forma de fazer certos eventos. Ou seja, sempre estavam atacando. Ou seja, sempre tem alguém que as pessoas precisam atacar para se promover ou aparecer. Os fracos agem assim. Eles agem assim porque eles não têm brilho próprio. Eles não conseguem mostrar o seu talento, eles não conseguem mostrar a unção. Aí eles precisam tacar pedra nos outros para ter a atenção dos outros, como se eles fossem os heróis da fé. Como se eles estivessem protegendo, né, os evangélicos das heresias, sendo que ele é o próprio herético, sendo que ele é o próprio propagador do mal, que está tentando atingir cada dia que passa as pessoas. Lá atrás foi a Igreja Universal, daqui a pouco foi a Igreja Quadrangular, ou seja, cada igreja que ela tem uma certa crescimento, ou ela tem um pouco de mídia, alguém se levanta para bater. Batem em Silas, bateram no pastor da Plenitude. Não que eu concorde com tudo, não que eu ache legal tudo que o Edir Macedo fez, não que eu concorde com tudo que o Edir Macedo pregou ou pregue, mas é inegável os frutos da obra que Deus fez com ele e faz até hoje. É inegável. As milhares ou milhões de vidas que foram transformadas através do poder do Evangelho, através da Igreja Universal, o poder do Evangelho que conquistou milhões de vidas através da Igreja Assembleia de Deus, mesmo eu não concordando com tudo, milhões e milhares de pessoas que foram transformadas através da Igreja do Evangelho Quadrangular, Batistas e tantas outras igrejas. Entenda uma coisa, Deus usa pessoas e instituições imperfeitas para alcançar vidas. Se você deseja uma perfeição espiritual na sua vida, se você deseja ser um crente ou um cristão 100%, vou te dar uma oportunidade: morra. Morra. Quando você morrer, você vai alcançar essa perfeição. Quando você atravessar para o outro lado, aí sim você vai estar perfeito, porque você não vai estar mais sujeito a este mundo. Mas enquanto isso, nós temos que ter maturidade cristã. Nós não podemos deixar a nossa vida balançar de um lado para o outro em todos os momentos. E isso não acontece somente com a Lagoinha, porque agora tem evidência, com André Valadão. Isso às vezes acontece em igrejas locais, quando a igreja começa a crescer, quando o pastor está fazendo um trabalho e a igreja está avançando, levanta um grupinho dentro da igreja e começa a criticar, começa a se levantar, o diabo toma o coração dessas pessoas, elas começam a trazer o espírito da rebelião. E vou dizer mais, queridos, a minha cidade aqui, onde eu moro, Juiz de Fora, nunca vi cidade no Brasil igual a Juiz de Fora para ter rebelião.
É uma igreja que surge da igreja, a igreja que surge da igreja, que saiu de rebelião, que foi para outra, que surgiu outro, que surgiu outro, que surgiu outro. Você tem um grupo que sai de uma igreja em rebelião porque não concordou com não sei o que lá. Daqui a pouco, daquele grupo que saiu de rebelião, sai outro grupo. Aí depois daquele grupo que também não concordou com o grupo de cá e não concordou com o grupo de lá, sai outro grupo. E assim vai. Eu já vi igrejas em Juiz de Fora, igrejas grandes, acabarem porque um grupo de pessoas se levantaram porque o pastor não podia pintar a igreja da cor tal. Aí começou o espírito da contenda, da murmuração, o espírito maligno tomando conta. Aí hoje quem vê a igreja, aí é uma bênção, mas não sabe que partiu debaixo da maldição, assim como Satanás, na rebelião, fruto da rebelião, assim como, por isso que nós estamos vivendo esse evangelho cheio de escândalo, esse evangelho cheio de líderes heréticos, cheio de líderes malignos, sim, porque são frutos de rebeldias, são fruto daquilo que não é movido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos igrejas doentes, e cabe a você, meu amigo, não ser dependente somente de líderes. Você tem que ter sua vida espiritual com Deus, você precisa buscar a Deus. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a obrigação de crescer na fé. Você tem a obrigação de ter discernimento e não deixar ser levado por todo o vento de doutrinas, de mentira e de enganos. Eu não estou aqui para defender a Igreja Lagoinha, porque quem sou eu? A Igreja Lagoinha tem a sua história. Tive a oportunidade de conhecer o pastor fundador Márcio Valadão, a oportunidade de sentar, de almoçar com ele, conversar com ele, ver a humildade, o carisma, o carinho desse homem que tem uma história dentro do Evangelho. Só que uma realidade que precisamos entender é: André não é Márcio e Márcio não é André. Apesar de ser pai e filho, mas são pessoas diferentes, jeito diferente, ideias diferentes, projetos diferentes. E isso faz com que muitas pessoas não concordem. E muitos não concordaram, é tanto que houve muitos que saíram, não concordaram, é tanto que você tem hoje a Igreja Lagoinha Global e outros que não quiseram permanecer. Deu esse direito a essas pessoas. Mas aí o cara é tão canalha, mas tão canalha, no suposto documentário, que ele começa a colocar lá o relógio que o André usa e uma série de coisas que o André tem, coisas caras, sim, mas joga a entender que ele usurpa isso da igreja. Eu que sou do Evangelho já há algum tempo e acompanhei André Valadão diante do trono. Por que eu acompanhei? Porque eu fui radialista por cerca de 15 anos, fui diretor de rádio por muitos anos. Eu também trabalhei com vários eventos evangélicos. Eu também produzi eventos evangélicos. E tive em vários eventos com André, com Ana Paula e tantos outros cantores. O André, ou pastor André Valadão, ele não é perfeito como nenhum de nós somos. Ele teve os seus acertos e erros antes como cantor de sucesso. Ganhou muito dinheiro, com toda certeza, ganhou muito, mas muito dinheiro, como um cantor de sucesso gospel. Ele era contratado para isso, não em igrejas, ele era contratado para eventos, em parque de exposição, e tem que cobrar mesmo. Ele tinha que cobrar, como tantos outros tinham que cobrar para poder beneficiar uma prefeitura e etc. Então, era pago o cachê exigente ali. E durante muitos anos, sem sombra de dúvida alguma, ele soube aproveitar esse momento e fez os seus investimentos. O André é um homem rico, isso é fato. Quando ele assumiu a liderança da Lagoinha, ele já era um homem rico. Ele não se tornou rico por conta de assumir a liderança da Igreja Lagoinha. É isso que
As pessoas precisam entender. Mas aí começam a colocar como se ele enriqueceu depois que se tornou presidente da Igreja Lagoinha Global. E essa é uma postura dos canalhas, que são muitos nos dias atuais. Mas você que está aí do outro lado, que está me vendo nesse momento, por que ao invés de criticar, você não ora pela vida do pastor André? Por que você, ao invés de criticar, não ora pela vida do pastor Silas Malafaia, que é um cara que tem o seu lado negativo, que muitos entendem isso, mas ele tem o seu lado positivo, é um líder hoje presente, é um cara ferrenho que luta pela igreja, que luta pelos valores cristãos, apanha muito por causa disso. Por que você não ora por ele? Mas é mais fácil criticar. É mais fácil tampar pedra na árvore que dá fruto, porque às vezes eu sou infrutífero. Queridos, nós precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Estamos vivendo dias difíceis. Nós precisamos buscar mais a Deus. Eu e você precisamos buscar mais a Deus. Não podemos deixar que o diabo atinja a nossa mente da forma que ele está atingindo a mente da igreja. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E para isso nós precisamos ter esse discernimento que o apóstolo Paulo disse. Eu tenho que saber o que é bom para mim e o que não é. Não é o pastor que tem em todo momento decidir o que é bom para mim, que tem pessoas que é assim. Ele só vive daquilo que o pastor fala para ele. Pastor, eu quero viajar, o que é que o senhor acha? Viaja. Ah, então vou viajar, mas eu não sei, pastor, o que é que o senhor acha? Eu vou, não vou, mas não sei, o senhor falou. Não, viaja. Aí ele viaja. Ah, pastor, eu estou querendo isso, o que é que o senhor acha? Não faz. Não estou dizendo que você não possa buscar uma orientação ao seu líder, mas estou dizendo que nem tudo na sua vida é debaixo do seu líder. Você tem que ter sabedoria e discernimento, porque às vezes você pode estar num lugar que o seu pastor não está ali, e aí você tem que ter o seu discernimento cristão. Você vai ter que saber qual atitude tomar, movido pelo Espírito Santo. Mas você tem o pastor dos pastores, que ele não precisa de zap, ele não precisa de internet, ele não precisa de rede de Wi-Fi, ele não precisa de energia elétrica. Basta você dobrar o seu joelho, basta você buscar a ele e dizer: Pai, eu não sei o que fazer nesse momento, eu não sei que atitude tomar, mas Deus me dá a direção através do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, me dá o discernimento, Senhor, o que eu vou fazer nesse momento, movido por Ti. É assim que funciona. Então, quando você começa a ouvir essas coisas, contra pastor A, contra pastor B, contra pastor C, contra a liderança D, busque a Deus. E se existem culpados, que eles respondam pelos seus atos, seja da forma ministerial, seja da forma judicial. O que essas pessoas, se cometeram atos ilícitos, respondam. Não existe problema nenhum nisso, não. É o velho ditado: quem não deve, não teme, querido. Se eu não devo, Jesus não devia. Ele não temeu, mas mesmo assim inventaram calúnias, inventaram mentira, colocaram Jesus preso, uma prisão ilegal, colocaram palavras daquilo que Jesus não falou. Hoje, se fosse hoje, Jesus seria crucificado de novo pela igreja. A igreja iria crucificar Jesus. Aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem cristãos, muitos deles iriam gritar Barrabás. Muitos desses iriam crucificar Jesus. Assim como crucificam aqueles que o ajudaram, aqueles que oraram, aqueles que jejuaram, que pagaram preço pela sua vida. Muitos hoje estão condenando, pisando, cuspindo, maltratando, falando mal daqueles que um dia foram seus líderes, daqueles que um dia foram uma bênção. Queridos, eu tenho mais de 30 anos de cristão. Você não vai me ouvir falando mal de um líder que passou na minha vida. Nunca falei mal de um líder na minha vida. Posso ter tido alguns desentendimentos, posso não ter gostado, mas eu nunca falei mal de nenhum líder. Nós podemos ter às vezes
uma visão diferente, momentos diferentes, sentimentos diferentes que às vezes se causa conflito. Se até na sua casa com a sua mulher ou com o seu marido que você ama, tem os conflitos. Agora, se você sai falando mal do seu marido, quem é ruim é você. Porque se você sai falando mal e ainda está com ele, por quê? Então larga ele, então larga ela. O que não dá é você falar mal. E o que temos hoje é o diabo trabalhando para diminuir a igreja. É o que as pessoas, sempre eu ouço as pessoas falando, porque a igreja de hoje, ela não é como a igreja amanhã, não vai, de ontem não vai ser. A igreja de hoje não é a igreja de 2000 anos atrás. Você queria que fosse? Você queria que fosse? E se não é, é porque você também não é, porque você é a igreja. Quando você diz a igreja não presta, quando você diz a igreja não ora, quando você diz a igreja não paga preço, você está falando de você mesmo. Você ora, você paga preço, você busca, você perdoa, você faz tudo aquilo que você está criticando nos outros, você faz diferente? Não, então você é igual ou pior do que eles. E é isso que nós temos que ter o discernimento. Pessoas que são piores, pessoas que não têm moral, pessoas que não têm qualificação, pessoas que nem sequer convivem dentro da igreja, quer falar de dízimo na internet, quer falar que dízimo é um absurdo, quer falar de vida de pastor, quer falar de vida de crente. Meu irmão, vai criar vergonha na cara, vai comer um pouco de sal para entender o que é o evangelho, para entender o que é estar frente de uma igreja, para entender o que é ter uma vida cristã. Se você não sabe disso, você só sabe, é o crente leitinho, um crente que não sabe nada, só quer ir na igreja uma vez por semana e não tem compromisso nenhum com a sua vida cristã durante esse período, mas chega na igreja no domingo e quer receber tudo que não recebeu durante a semana. Aí às vezes não recebe o que ele queria, o culto hoje foi frio, o culto não foi legal, e começa a criticar a igreja. Muitas pessoas, elas são boas enquanto você diz sim para elas. Enquanto você diz sim, enquanto você faz o que elas querem, você presta para elas. No momento que você diz não vou fazer, ela já diz para você que você já não é uma pessoa de Deus, que você está insensível à voz de Deus, que você agora deixou de ser de Deus. São meninos na fé, são pessoas sem estruturas espirituais, são pessoas que são movidas pelos seus sentimentos e querem ensinar os seus líderes como ter um comportamento de fé. Mas cabe a você, que se diz ser um cristão, que se diz ser uma igreja, lutar por uma igreja viva, lutar por uma igreja cheia do Espírito Santo, lutar por uma igreja que busca a presença de Deus. Cabe a você, não é o mundo já está no mundo. Você não pode dar a palavra de Deus, a palavra de Deus para os ímpios. Quando eu digo dar para os ímpios, é dar a eles autoridade. Não quer dizer que você não possa pregar, mas a autoridade da palavra está com a igreja em Cristo Jesus. Mas a igreja parece que às vezes está dormindo. E o diabo usa uma artimanha de um tempo para cá de jogar a igreja pela questão política. Um dia, um conhecido meu, esquerdista, eu não tenho problema de conversar com ninguém, seja de esquerda, de direita, desde que me respeite, desde que debata ideias, vou tratar bem, vou conversar com toda a educação, vou entender as diferenças de visão, mas se vier com arrogância, vai ter a resposta, com toda certeza. E um dia conversando, esse colega esquerdista roxo falou comigo: você tem que parar de ser bolsonarista. Você é bolsonarista. Eu falei com ele assim: há quanto tempo você me conhece para você dizer se eu sou ou não sou bolsonarista? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Falei para ele: eu quero te fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo existe essa conversa fiada no Brasil de esquerda e direita, de bolsonarista e petista? Há quanto tempo?
Há quanto tempo? E eu disse para ele, vocês, na hipocrisia de vocês, vêm com esse assunto porque vocês querem derrubar valores. Lá atrás, quando o Aécio ele teve o combate com a Dilma em uma eleição, aconteceu a mesma coisa que houve nessa eleição. Teve o segundo turno, o Aécio estava ganhando, de repente, do nada, o Aécio perdeu. E começaram a chamar o Aécio, quando ele foi questionar, que é um direito constitucional, ele foi questionar, começaram a chamar ele de golpista, cheirador, e começaram a colocar um montão de nomes nele para denegrir, para destruir a imagem do Aécio, para ele perder a voz. E é isso que muitos fazem, para você perder a voz. Aí eu disse para ele, deixa eu te falar uma coisa, você está confundindo, meu amigo. Você está me confundindo. Eu não sou político, e deixa eu te falar uma coisa, eu nem sei quem é Bolsonaro. Eu fui descobrir Bolsonaro quando ele veio a primeira vez candidato. Agora, assim como você de esquerda, quem é de centro ou quem é de qualquer outra linha de pensamento que ele busca, ele se identifica com o seu candidato. A política é isso. Você busca um candidato que ele se identifica com seus valores, com aquilo que você acredita. Aí eu falei com ele o seguinte, então deixa eu te falar o seguinte, eu acredito na família desde quando eu me converti. Eu acredito que o ser humano tem o poder de mudança da criminalidade em Cristo Jesus. Eu acredito que as pessoas que estão presas nas drogas, elas devem buscar a mudança e têm o poder de mudar em Cristo Jesus. Eu acredito claramente, querido, que você como cristão, apesar de ser de Deus, você tem que ter o direito à sua ampla defesa. Então, eu acredito que o homem foi criado por Deus, macho e fêmea. Então todos esses valores que eu falei contigo é o que vocês pregam contra, é o que vocês lutam contra. Vocês pregam contra a família tradicional, vocês são contra a questão das drogas, vocês são a favor da liberação das drogas, vocês não querem que a droga seja impedida. Então tudo aquilo que eu creio, vocês são contra. Então não é uma questão de ser direita ou esquerda, é uma questão de valores, e esses valores estão implícitos em mim por conta do Evangelho de Jesus Cristo, e eu não vou abrir mão desses valores, eu não vou abrir mão desses valores, assim como aqueles homens no passado não abriram mão dos valores e por isso pagaram um preço, por isso foram perseguidos, caluniados, presos, mortos, por pregar a verdade em Cristo Jesus. E eu não vou abrir mão disso, eu não sou bolsonarista. Eu sou um cristão que tem os seus valores. E se tem um candidato que ele prega e demonstra isso, talvez ele terá o meu voto. Talvez ele terá o meu voto. Mas eu não estou aqui para falar para você de política. Você é livre, você vota em quem você quiser. Direita, esquerda, centro, para baixo, para cima, para o lado. Você que escolhe, o problema é seu, a vida é sua. O ser humano, ele vai responder pelos seus atos. Mas eu estou aqui para te alertar a respeito dessa manipulação que está acontecendo na mídia e que muitos cristãos não têm discernimento, não têm a maturidade diante desse alimento. Estão deixando esse alimento do mal entrar dentro de si e tomar conta da sua alma. Então está na hora de você agora mudar. Está na hora de você acordar e crescer espiritualmente. Ou você vai continuar sendo uma criança, um menino na fé. Perfeito você vai ser quando você morrer. Enquanto você estiver aqui, nós estivermos aqui na terra, seremos imperfeitos. E por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E nós precisamos do sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas e você está disposto a isso? A Lagoinha hoje é apenas mais uma. Daqui a pouco vai ser outra igreja.
Daqui a pouco vai ser outro líder. E aí? Você vai ficar aplaudindo isso tudo? Você vai ficar concordando com tudo isso? Ou você vai tomar a postura de alguém que é de Deus? De alguém que tem a maturidade para ter o discernimento e ver a artimanha do mal. Se você não está preparado para isso, sinto muito. Você vai ser tragado pelo laço do passarinheiro. Vai fazer com que você largue a sua fé. Vai fazer com que você abandone a igreja. Vai fazer com que você abandone os valores cristãos. Mas está na hora de você e eu crescermos cada vez mais no Senhor. Nós sempre vamos ter que crescer. Sempre, sempre, sempre. Até hoje eu estou aprendendo, eu me sinto uma criança espiritual até hoje. Mesmo depois de muitos anos no Evangelho, eu me sinto uma criança que precisa aprender cada dia com o Senhor Jesus. E que você também tenha esse sentimento de incapacidade, mas de plena dependência de Deus e da sua palavra. É isso que nos torna forte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque ele entende que ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas necessidades, mas ele entende que Deus é aquele que o fortalece. Deus é aquele que o segura nos momentos da sua dificuldade. Por isso, ele consegue vencer as suas limitações humanas. Ou você acha que alguém quer ir para a cadeia? Ou você acha que mesmo eles lá atrás queriam levar chicotadas? Porque, que legal, aqui ó, eu estou pregando o evangelho para bater, bate mais. Você acha que é assim, querido? Me ajuda aí. É ser infantil demais. Claro que não. Mas o propósito era maior do que tudo aquilo que eles sentiam. Por isso eles estavam firmes, sabendo que a vida deles não estava firmada somente naquilo que é momentâneo, mas sim naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno está ligado em Deus. Então, não estou dizendo que você ter na sua casa ou no seu telefone a internet e programações para você ver é pecado. Mas a questão é aquilo que você está vendo e como você está absorvendo isso para a sua vida. Isso pode se tornar pecado. Então, nesse momento, eu quero orar para que Deus possa trazer esse tempo novo de crescimento, de maturidade em nossas vidas, no nome de Jesus. Deus, Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, primeiramente que o Senhor possa fortalecer essa vida que está aí vendo nesse momento, essa mensagem, Deus, essa pequena ministração, que o Senhor toque no coração dela, Deus, tira toda essa obra maligna, toda essa semente do mal que talvez foi lançada nesse coração, confundindo a mente dela, o sentimento dela, repreenda no nome de Jesus, Pai, expulsa esse espírito maligno, esse principado, que sempre tenta vir sobre o Brasil, o espírito do engano, o espírito da rebelião, o espírito da rebeldia. Senhor, repreenda no nome do Senhor Jesus. Quero te pedir nesse momento também, Deus, pelas lideranças cristãs nesse país, que o Senhor possa tomá-las em tuas mãos, que o Senhor possa repreender esses espíritos malignos que têm se levantado para destruir, para denegrir a imagem, para, Senhor, fazer com que cada dia a tua igreja venha perder a credibilidade. Mas, Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que existem homens e mulheres sérias, homens e mulheres cheios do Teu Espírito que pregam o Evangelho da verdade, mas que em alguns momentos por essa mídia maligna são ofuscados, porque a mídia só tenta mostrar aquilo que não presta, mas nós sabemos que existem homens e mulheres sérios. Então que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos. Deus, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos a Igreja Lagoinha, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa repreender esse principado que está se levantando contra a Igreja Lagoinha. Meu Pai, que o Senhor o repreenda, que o Senhor envie os Teus anjos de guerra agora. Oh Deus, que o Senhor comece a queimar, que o Senhor comece a destruir agora esta obra do mal, que o Senhor comece a repreender, Deus, sobre a vida do pastor André Valadão, oh Deus, sobre a liderança nacional,
que o Senhor coloque as tuas mãos, Pai, que seja repreendida toda e qualquer artimanha maligna, caia por terra toda obra de bruxaria, toda palavra de encanto, meu Deus, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Mas eu declaro, Deus, que ao contrário do que querem fazer, do que querem destruir o ministério, não somente a Lagoinha, mas tantos outros ministérios nesse país, meu Deus, o efeito será o contrário. Ao invés de destruírem, irá frutificar cada vez mais. Mais vidas serão salvas, mais vidas serão abençoadas, mais vidas entregue aos teus pés, Deus, para te louvar, para glorificar o teu santo nome, Pai. Então, Senhor, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti, certo da vitória para a Tua glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tome posse. Deus é com você. Creia nisso. Deus é com você. E não aceite essas bolotas do inimigo que tenta atingir o teu coração contra o teu líder, contra o teu pastor, contra a tua pastora. Ora por eles. Você talvez não sabe o que eles passam. Talvez no dia que você estiver à frente de um ministério, você vai entender o que é que um pastor realmente passa. O mundo, a todo momento, pisa, cospe, acusa. E nós entendemos isso porque eles são trevas. Mas de você que diz luz, precisa rever os seus conceitos. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.